Chegou o momento mais importante do nosso ministério, a parte fulcral, que é a pregação da palavra de Deus. O tema é: livres do mundo, somos filhos de Deus. Uau! Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por estar aqui, porque eu estou aqui pela graça de Deus, por vontade de Deus e pela misericórdia de Deus. Quero glorificar a Deus também pela vida da minha família, minha esposa abençoada, minha mãe que me assiste pela internet, meu cunhado maravilhoso, bispo Sérgio, meu bispo nacional, a quem estamos totalmente submetidos por amor e de livre e espontânea vontade. Estamos aqui para servir o ministério. Agradecer também ao nosso apóstolo e profeta pelo convite, pela credibilidade. Apóstolo, Deus seja louvado pela sua vida, e nós temos a certeza de que Deus está agindo a favor da nossa bispa Laura. Nós cremos que o melhor de Deus já está se manifestando na vida dela, através de saúde perfeita, porque os anjos de Deus já estão ministrando em favor dela, e porque a igreja aqui presente, que ama a Deus, já ligou isso em nome de Jesus, para a glória de Deus. Diz assim, e quero agradecer a você também por esse momento maravilhoso, pastor Luiz Carlos, que está ali, meu amigo, meu irmão. Deus seja louvado pela sua vida. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Veja, antes nós estávamos distintos de Deus, estávamos separados de Deus, estávamos destacados de Deus. Por isso é que Paulo disse que éramos por natureza filhos da desobediência, filhos da ira. Mas ele diz o seguinte, que ele nos perdoou, ele nos deu vida em primeiro lugar, e depois ele nos perdoou, ou seja, ele simplesmente anulou todo o nosso débito, toda a nossa dívida, tudo aquilo pelo qual você era devedor diante de Deus. Cristo, por um único sacrifício, pagou o preço por você e por mim. E ele continua dizendo aqui, tendo cancelado o escrito da dívida. Paulo, quando escreveu esse capítulo maravilhoso aqui, meu amado bispo Sérgio, é que ele fazia menção ao que Cristo bradou lá na cruz do Calvário, que nós gostamos muito de replicar, de repetir, que se chama tetelestai. Ou seja, quando havia o cumprimento de um determinado trabalho, quando havia o pagamento de uma dívida, juridicamente, tetelestai era decretado. Você não precisa mais pagar nenhum preço, você não precisa fazer nada através da sua carne, através do seu esforço humano, através da sua habilidade, mas Deus quer pegar a tua força de vontade, Deus quer pegar a tua habilidade, o conhecimento que Ele te dá, para fazer com que você seja uma bênção para uma sociedade em crise, amado. Então ele diz aqui, contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ou seja, Jesus, ele cumpriu a lei, aquilo que antes dizia e apontava, porque a lei era para pecadores, e Deus não me vê e nem vê você mais como pecador, mas Ele vê você como filho amado, perdoado. Ele te vê parte da família real, porque Ele fez isso através do sangue dele, e diz que Ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojou principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Senhor, recebemos a bênção que está por trás da pregação dos teus oráculos, ó Pai. Recebemos o conhecimento, recebemos olhos iluminados, cremos que ela produzirá 30, 60 e a 100 por um da semente,
porque esta é a tua vontade, assim para as nossas vidas, e assim recebemos em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém. Obrigado, amado bispo Químio, profeta dos teclados, Deus seja louvado. Amado, os falsos mestres de Colossos, assim como muitos falsos mestres de hoje em dia, negam a importância de Cristo. E quando eu digo negam a importância de Cristo, negam aquilo que Cristo de fato e de direito fez naquela cruz. Jesus, quando subiu aquela cruz ali, ele não foi simplesmente ser exposto diante dos romanos e dos religiosos, porque aquela placa lá na cruz que foi pregada, a Rei dos Judeus, aquilo era simplesmente um desprezo, aquilo era um escárnio. Mas o apóstolo São Paulo, ele simplesmente pega essa descrição e dá uma conotação totalmente inversa, totalmente contrária. Aquilo que os homens olhavam e viam como ignomínia, como desprezo, porque ele se fez maldição no nosso lugar, Paulo está dizendo o seguinte: olha, ali naquele momento, enquanto o homem achava que Cristo, o Rei dos Judeus, aquele que se dizia o Rei dos Judeus, estava sendo envergonhado e injuriado, e ao lado de dois malfeitores, Paulo estava vendo de uma outra forma. Ele estava vendo que naquela cruz, naquele momento em que o Senhor expira e declara está consumado, que ele pronuncia tetelestai, Paulo vê uma mudança totalmente no curso do mundo espiritual e da história. Paulo vê ali, naquele ato da cruz, um momento de libertação total, ruptura total com aquilo que nos acusava diante de Deus dia e noite. Mas as pessoas querem dar mais força ao inimigo. As pessoas costumam dar mais crédito ao inimigo para ter as igrejas cheias, para ter uma moeda de troca. Colocam o diabo como um ser forte e Jesus fraquinho. Os artistas, a grande maioria dos quadros de pintura que nós vemos aí, coloca Jesus como uma pessoa frágil, como uma pessoa sofrível. Só que aquele ali não é o quadro que retrata a realidade do nosso Deus. O nosso Deus, ele é Deus sobre todos. Ele morreu naquela cruz por mim, por você, pegou a nossa dívida, encravou lá na cruz do Calvário, e quando todos achavam que ele estava sendo humilhado e injuriado, ele é que humilhou o diabo, derrotando ele lá na cruz do Calvário. O diabo não tem força, o diabo não tem domínio. O Senhor, quando ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amado, todo o poder, não sobrou nada para o inimigo, não sobrou nada. Mas glórias a Deus, Deus seja louvado. Mas a tradição coloca justamente ao contrário, ao ponto de concederem as manifestações mentirosas do inimigo para que sejam o centro das atenções. Verdadeiras entrevistas. Tem um filme, Entrevista com o Vampiro. Há vários filmes que se replicam nesses altares que se chama Entrevista com o Diabo. Como se o diabo fosse credível. Ele é o pai da mentira. Não, mas diante do nome de Jesus, ele tem que falar a verdade. Como? Se Jesus falou que ele, desde o início, ele mente e assim ele continua. Por isso é que Jesus olhava para ele e falava: cala-te e sai. Não admito que você fale nada, porque você é mentiroso. Mas o que nós vemos hoje em dia é a igreja
engrandecendo o inimigo, dando forças ao inimigo. E Jesus, coitadinho, está ali. Quando você se reconcilia com Deus, as pessoas dizem assim: cuidado, irmão, você tem que estar, sabe, você tem que jejuar, você tem que subir o monte, você tem que pagar o preço, sabe por quê? Agora que você saiu do império das trevas e veio para o reino do Filho do seu amor, as coisas vão piorar. Então para quê? Para quê que eu quero servir a Jesus se as coisas vão piorar? Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, nós sofreríamos injúrias, calúnias, difamação, perseguição, mas ele disse: olha, tem de bom ânimo, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias. Então, amado, um adversário forte e um Cristo fraco, pequeno. Mas aqui nesse ministério não. Aqui o Senhor recebe a honra e a glória que lhe é devida. Aqui ninguém nos engana. Aqui ninguém tira farinha conosco, amado. Você quer glorificar a Deus? Pode glorificar a Deus. Então, Deus seja louvado. Está aí na sua apostila. Você foi liberto para sempre do diabo, da lei do pecado e da morte. A dívida já foi paga. E você vai olhar o ponto B: Cristo destruiu as obras do maligno. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Existem algumas versões que dizem aquele que tinha o poder da morte. E essa palavra destruísse, do original grego, que o nosso apóstolo fala tanto e nós gostamos, é katargel. Olha só o que é que significa essa palavra: tornar indolente. Ou seja, o diabo não tem força na tua vida. Desempregado, ou seja, antes, por isso que o nosso apóstolo antigamente dizia que ele é um desempregado do céu. É justamente por isso. Ele tomou uma justa causa, foi expulso do trono diante do trono do nosso Deus, o acusador de nossos irmãos. Ou seja, tornar inativo, inoperante, é o mesmo que fazer uma pessoa ou coisa não ter mais eficiência. Foi por isso que Paulo havia dito, e o nosso bispo Sérgio falou no domingo, que o pecado não teria domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei. Por quê? Jesus tornou a lei do pecado inoperante. Ela ainda permanece no nosso corpo, mas nós temos autoridade para submeter a nossa carne ao lugar que lhe é devido. A carne tem que estar submetida ao Espírito. Logo, situações que eram oriundas das obras da carne não podem mais predominar ou ter controle das nossas vidas, porque somos filhos de Deus. Então ele diz assim: privar de força, fazer cessar, pôr um fim, pôr de lado, anular, abolir. Tudo isso daí foi feito em relação ao inimigo. O inimigo está anulado. As ações do inimigo estão desligadas contra você. Poxa, bispo, diz para mim uma coisa. Qual é a nossa luta hoje? São duas: carnal e doutrinal. Tiago 1, 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Aí eu quero te dizer uma coisa, que alguns teólogos lá da lei dizem: Deus não pode te tentar, amado, de forma alguma, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Tem muitas pessoas que dizem: essa tentação vem do Senhor, Ele está permitindo. Está errado, isso não existe. Quem tenta é o inimigo. Agora olha só, versículo 14, ao contrário, cada um é tentado
pela sua própria cobiça. Por quê? Porque você tem em você a lei do pecado e da morte, mas essa lei não tem domínio na sua vida. Então, esse papo de que às vezes o crente chega e fala assim: o diabo colocou uma casca de banana e eu simplesmente adulterei. O diabo colocou uma casca de banana, sabe? E eu troquei os meus domingos, que é dia do Senhor, para estar na minha casa de praia, ou estar na região dos lagos, ou estar na região serrana. Não, amado, isso é a carne. O diabo já foi desligado, ele não tem autonomia nas nossas vidas. E doutrinal, 1 de Timóteo 4, 1-6, diz assim: olha, o Espírito afirma expressamente que é o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Tem muita gente que está falando sobre os sinais da vinda de Cristo, estão se esquecendo do principal: apostasia, surgimento do engano. É o que nós mais temos visto ultimamente aí, mundo afora. E Paulo diz: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Versículo 5, Joás, coloca lá, versículo 6, bota o 6 por favor. Expondo essas coisas aos irmãos, que é o que nós estamos fazendo aqui, expondo a graça de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ou seja, a graça de Deus é boa, é uma boa doutrina, ela é alimento. Alimento para quê? Para desenvolver o dom da fé que Ele mesmo me deu. Então, amados, alguns versículos são mal interpretados pela tradição, você vai olhar aí e que gera confusão. Um deles é Mateus 12, 43, 45. Porque se Jesus me tirou do império das trevas e me colocou no seu reino de amor, e será que o diabo pode possuir um crente? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Versículo 44. Por isso diz: voltarei para minha. Como é que o diabo, como é que um demônio pode ter autonomia para chegar e falar assim: eu vou voltar para minha casa? É porque aquela casa nunca foi casa de Deus, sempre foi covil de demônios, e tendo voltado a encontrada vazia, varrida e ornamentada. Versículo 45. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Tem denominações que dizem assim: cuidado, se você se afastar da igreja, o diabo vai voltar e vai trazer mais 7 piores com ele. Só que o diabo faz isso com quem é casa dele. E ele diz ali: e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Mas você é geração eleita, amado. Tu és santo, tu é intocável. Tu és geração santa e intocável. Você não é casa de demônios, você é casa de Deus. Você é a morada do Altíssimo. O que a graça de Deus diz? 2 de Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Veja bem, antes éramos trevas, mas a luz resplandeceu nas nossas vidas. A luz do mundo iluminou os nossos olhos. A graça de Deus tira véus. Nosso apóstolo diz que o nosso ministério é um ministério tira véu. Então ele diz assim: Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Olha, Cristo resplandeceu no seu coração. Quando você olha para o seu coração, quando você se olhar no espelho, você olha e veja uma luz bonita e pulsante no seu coração. É o próprio Cristo que resplandeceu no seu coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Porque temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, você não é casa de demônios,
Você é um vaso de barro, mas você tem um tesouro precioso dentro de você. E depois nós vamos ver que referência nós temos lá no Antigo Testamento como evidência de graça. Tem um versículo também que a tradição diz assim: olha, precisamos ter cuidado com o dia do Senhor, porque ele virá como um ladrão. Você precisa estar preparado. Tem gente até que não dorme nu, porque tem uma passagem bíblica lá em 2 de Coríntios 5, que Paulo diz que nós não podemos ser encontrados nus. Estou falando isso porque eu tinha uma tia que era hiperlegalista, ela tomava banho de camisola. Vocês estão rindo? Isso é para você ver o que a lei faz, amado. A lei coloca véus, a lei se preocupa com a dor no exterior, a graça trabalha no teu coração interior. Então ele diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Paulo está falando sobre os sinais que pré-anunciam a segunda vinda de Cristo. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E aí começa: olha, está com a tua vida consagrada, está subindo o monte, está fazendo vigília. Por quê? Não, porque de repente Jesus pode vir a qualquer momento e tu pode ficar, malandro. São assim que eles pensam. Eles não têm essa paz, essa tranquilidade que nós temos. E Paulo diz no versículo 3 o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirão repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Olha lá, bispo, está vendo? Aquele que não tiver ligado, que for apanhado de surpresa pelo Senhor na calada da noite. Tem gente até que não dorme direito porque pensa que Jesus vai vir de noite. Está lá, bispo. De modo nenhum escaparão. Amado, continua lendo o texto. Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estais em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Você não será pego de surpresa. Sabe por quê? Versículo 5: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Você é filho da luz. Quando o Senhor vier como um ladrão, você não será pego de surpresa. Quando soar a 7ª trombeta, meu amado, você vai partir em glória juntamente com ele, e aquilo que é humano, natural, se revestirá da incorruptibilidade, e nós seremos tal qual ele é. Você não vai ficar não, amado. Você não vai ficar, porque você é filho da luz. Não tenha medo do dia do Senhor, amado. Nós não estamos nas trevas, saímos do império das trevas e fomos para o seu reino de amor. Somos filhos da luz. Somente a graça de Deus, amado, somente a graça de Deus manifesta os propósitos de Deus. E tem mais: você é santuário de Deus. 2 de Coríntios 6, versículo 16, Joás, por favor. Diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ah, povo de Deus. Vocês são povo de Deus. Deus habita em vocês. Deus habita em nós. Deus anda no nosso meio. Nós somos o seu santuário. Agora, mano, José, quero que você olhe para José. Temos 10 minutos. Quero que você preste muita atenção. José era um tipo de Cristo. José foi o filho de Israel ou de Jacó, cujo a promessa e as bênçãos de Abraão se manifestaram através dele. Ele era o 11º filho de Jacó.
e de Raquel. Seu nome é que ele, Deus, adicione filhos, ou Javé adicionou. Tinha por esposa Asenate, que não era hebreia. Uau! Jesus hoje tem uma esposa que não é só hebreia, mas é um conjunto de gentios e de judeus. Ou seja, aqui Deus já estava começando a vislumbrar a graça de Deus. Então, José usava uma túnica que era diferenciada dos seus irmãos. Alguns dizem que ela era colorida, outros dizem que ela era mais comprida. Eu quero te dizer uma coisa, amado, não vou entrar nesse mérito, mas uma coisa eu te afirmo: a túnica de José eram túnicas reais. Somente quem era filho da nobreza usava aquela túnica. E Jacó havia deixado bastante claro que José não poderia fazer trabalhos forçados. José já era uma evidência da graça de Deus, aonde quando nós, revestidos de Cristo, não é mais segundo a minha força, mas é segundo os méritos de Cristo. Você está entendendo? Você tem uma túnica espiritual que é o próprio Cristo, e José não poderia fazer trabalhos forçados, porque já era a graça de Deus através da vida de José, amado. Então, José foi odiado justamente por causa disso. Quantas pessoas nos odeiam porque simplesmente defendemos a verdade da Bíblia Sagrada? Então, José era um sonhador. Gênesis 37:5. Só a graça de Deus, só a graça de Deus gera no nosso coração sonhos e visões. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Olha, você pode ser perseguido por um sonho que Deus colocou no seu coração. Mas, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um plano, eles se cumprem nas nossas vidas, amado. O mundo te chama pelo que você é quando as coisas acontecem, mas Deus te chama pelo que você é antes que aconteça. Deus, quando Ele olha para você, Ele vê você como uma pessoa bem-sucedida, como uma pessoa abençoada, mesmo que você ainda não esteja desfrutando. Deus não vê como o homem vê. O homem só vê quando as coisas se realizam, se materializam. Deus vê antes com os olhos da fé e já te diz, abençoado. Por isso é que Ele falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vou te engrandecer o nome, de ti farei uma grande nação, sê tu uma bênção. A ordem de Deus para você é, sê tu uma bênção. Sabe por quê, amado? As pessoas precisam olhar para você e ver que você é casa de Deus, que você é santuário de Deus. O endereço de Deus, amado, é você. Você tem o endereço de Deus. Quando as pessoas procurarem buscar em Deus alguma solução, elas precisam olhar para você e ver que Deus está na sua vida. Por isso é que você tem o endereço de Deus, porque o sucesso, amado, é resultado de quem está com você. Essa é a diferença. E quem está com você é muito maior. Gênesis 39:20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou na prisão. José estava preso. E o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Próximo. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Versículo 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. As pessoas, meu amado, vão te procurar. Se prepare, porque as pessoas vão te procurar, porque elas vão reconhecer que Deus está na tua vida. Sabe por quê? Porque eles vão ver a bênção de Deus na sua vida, porque eles vão ver que tudo
tudo que você toca prospera, porque eles vão ver que você é um homem abençoado. Aonde você anda, o rastro da bênção te acompanha. Sabe por quê, amado? Porque o Senhor é contigo, tu és casa de Deus, tu tens um tesouro precioso dentro de você. Somos de barro, mas a excelência do poder que é Cristo está em nós, está na sua vida, amado. Aonde você andar, a bênção de Deus te acompanha. Não adianta. Você tem um destino predestinado, predeterminado, abençoado com toda sorte de bênçãos, amado. Aleluia. Deus seja louvado. Deus coloca pessoas certas no momento certo, mesmo que pareçam inusitados ou momentos de difícil compreensão humana, mas Ele cria um caminho no deserto, amado, e Ele faz com que o mar se abra e você passe com as suas sandálias a seco. Deus quer usar você como uma alternativa para uma sociedade em crise. Gênesis capítulo 41, obrigado Joás 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Amado, olha só, isso vai acontecer na sua vida. Isso vai acontecer na sua vida. As pessoas vão ver que você tem soluções viáveis. As pessoas vão reconhecer em você um banco de talento de Deus. Deus vai te usar como instrumento de inovação, como uma estratégia de vida, amado. Você precisa crer nisso, porque a bênção de Deus está na sua vida, assim como estava na vida de José, está na sua vida. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, mas se você não estiver confiante de que Ele está interessado no seu sucesso, seu poder não vai significar nada para você. Versículo 38, Joás. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Uau, você é um com o Espírito de Deus. As pessoas vão te procurar porque elas vão ver Deus na sua vida. Elas vão ver o Espírito de Deus agindo com proeza através da sua vida. Versículo 39, depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, olha a sabedoria que Deus vai transmitir a você. Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Amado, Jesus se fez sabedoria em nós. A sabedoria dele é totalmente comunicável e transmissível a nós. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. A autoridade daquele que governa o mundo está na sua vida. Deus te colocou como autoridade, e Ele diz: e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Amado, sabe o que significa? Você vai ver ali depois, mais à frente. Bota lá, Joás, no versículo 45. E a José chamou o Faraó de Zafenat-Paneia. É um nome egípcio. Sabe o que significa Zafenat-Paneia? Tesouro do repouso glorioso. Lembra que nós lemos que nós somos um vaso de barro com um tesouro precioso dentro? Ali já era a graça de Deus sendo reconhecida por um governo ímpio. Ou seja, você é o receptáculo da glória de Deus. As pessoas vão te olhar como solução. Então, amados, cada experiência que temos com Deus, cada pessoa que Ele põe em nosso caminho, é a perfeita preparação para um futuro que só Ele pode ver. A palavra do Senhor na nossa boca precisa ser a verdade, mesmo que irrite os ignorantes, os sábios, segundo a lei, pois fomos chamados para sermos exemplo e imprimirmos um padrão nos fiéis, e não podemos fugir dessa responsabilidade, amado. O mundo está aí aguardando
o que eu e você estamos aprendendo aqui, mas na prática, na vivência. Então, somos casa de Deus, somente através da graça de Deus teremos bom ânimo para vencer o mundo, porque Ele é Emanuel. E Jacó, antes de falecer, ele abençoou a vida de José, porque ele viu que José era a continuidade da descendência de Abraão. Então, como somos descendentes de Abraão pela fé, essas bênçãos também estão na sua vida, amado. Gênesis 49, 22 diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Ou seja, você está aqui para dar fruto, você está aqui para dar resultados. Deus não te chamou para estares estagnado. E Ele diz: seus galhos se estendem sobre o muro. Se prepare para crescer, amado. Se prepare para ampliar a tua visão. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. No mundo nós vamos passar por aflições, mas o Espírito de Deus está conosco para nos fortalecer e nos dar vitória. O seu arco, porém, permanece firme. Você permanecerá firme quando as pessoas te atingirem, quando as pessoas te flecharem com mágoas, quando as pessoas te flecharem com calúnias. Mas o seu arco permanecerá firme, e os seus braços serão feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Você é um braço de Deus aqui nessa terra. Olha, eu acho que você não leu ali o que está escrito. Você é um braço do poderoso de Jacó aqui nessa terra. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Você não é pouca coisa não, amado. Você é muita coisa. Versículo 25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará. Sabe de uma coisa? Deus te ajudará em tudo. E pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus. Receba a manifestação dessas bênçãos na sua vida, e Deus agindo de forma peremptória, de forma convicta e real. E ele diz assim: o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios das mares. Ou seja, de onde você menos esperar, Deus trará uma forma de te abençoar, amado. Forma que você não imagina, mas Ele vai lá nas profundezas da madre, Ele vai lá nas profundezas da sociedade, do governo, em suma na tua família, mas Ele vai manifestar a bênção dEle na sua vida. E para terminar, Bispo Sérgio vai fechar com oração: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Deus tem uma bênção individualmente para cada um, mas você não será mais abençoado do que o seu irmão, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas, e a bênção do Senhor enriquece e ela não traz desgosto, porque esta é a vontade de Deus, porque você é um abençoado, porque assim disse o Senhor, para a glória de Deus. E o povo do Senhor diga amém. Bispo Sérgio, Bispa Cristiane, eu queria ter mais umas 10 horas para falar, mas passamos 5 minutos. Amém. Meu Bispo Nacional, por favor, vamos orar aqui para fechar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos todos ficar de pé. Esse é um momento profético. Você aprendeu a palavra, foi semeada no teu coração, e agora você vai aplicar através dos teus lábios aquilo que você aprendeu. Há sobre a tua vida uma essência, uma semente divina, e esta semente que está em você foi dada pelo Espírito Santo, para que você possa operar sinais e prodígios também, porque através da vida do eleito, Deus manifesta o seu poder. E Ele está manifestando, Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Deus amado e bendito. Obrigado, Senhor, porque esta palavra mais uma vez iluminou os olhos do nosso coração.
Ó Deus, sabemos, Pai, que em nós está uma promessa divina, na nossa vida, na nossa família, está uma promessa divina. Não importa aquilo que disseram, não importa aquilo que nós vivemos até o dia de hoje, não importa aquilo que se sucedeu durante a nossa vida, o que importa é que o Senhor Jesus Cristo, Ele já levou na cruz do Calvário toda a maldição. Por isso, Senhor, se alguém entrou aqui com problemas, com dificuldades, se alguém, Senhor, que está nos assistindo através da internet, tem sofrido, tem passado por angústias neste momento, que seja o Espírito Santo de Deus a gerar paz, a gerar tranquilidade, a gerar certezas, a gerar, Senhor, convicções, a gerar autoridade, Senhor, ó Deus, nesses corações, para que venham a proclamar, para que venham a profetizar, para que venham a declarar aquilo que é justiça de Deus, aquilo que é verdade de Deus, pois a tua palavra nos promete, Senhor, abundância, promete riquezas, promete, Senhor, saúde, promete, Senhor, todas as bênçãos, porque tu disseste, Senhor, que o favor significa, Senhor, todas as bênçãos estão sobre as nossas cabeças, Pai. Por isso, Deus, que neste momento nós possamos já contemplar com os nossos olhos espirituais, ó Deus, a mudança, Deus, de caráter, a mudança, Senhor, na família, a mudança, Senhor, no trabalho, ó Deus, esta porta aberta, esta porta grandiosa, ó Deus, esta comissão que o teu servo está esperando, ó Deus, este salário que estava preso, Pai, no estado, mas que pelas bênçãos de Abraão, nós já declaramos que já foi manifestada na vida da tua igreja, porque não há um povo aqui nesta terra, Senhor, que celebre o teu nome, que seja envergonhado. Pelo contrário, todos aqueles que honraram a Deus foram honrados por Ele. E é isso que estamos fazendo nesta noite, estamos dando crédito à tua palavra, estamos honrando a tua palavra, porque sabemos que é através de ti que a honra se manifesta. Então, Senhor, declaramos abundância, declaramos prosperidade neste final de ciclo, neste final de ano de 2016, nós cremos que os milagres ainda estão para acontecer. Ó Deus, não adiaremos os nossos sonhos, não postergaremos, Pai, a nossa esperança, mas cremos e confessaremos aquilo que é nosso direito e herança. Por isso nós recebemos o melhor. Sobre a nossa vida está a bênção do Senhor, sobre a nossa vida, assim como estava sobre José, que representava a graça de Deus, assim também está na nossa vida, e nós seremos bênção para as nossas famílias, nós seremos bênção para a nossa igreja, nós seremos bênção, Pai, para o nosso trabalho, nós seremos bênçãos para os nossos irmãos, seremos bênção, Pai, para esta sociedade, porque aonde está o Filho de Deus, está a bênção do Senhor. Por isso, Deus, nós declaramos a bênção completa, Senhor, para todas as áreas da nossa vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você está acreditando naquilo que você está pedindo? Você está crendo de verdade naquilo que Deus prometeu para você? É para você, não adie, não abra mão, não despreze aquilo que Deus fez na cruz do Calvário, e que é seu direito, Ele outorgou, Ele selou a vitória na tua vida. Por isso, prove a Deus através da tua fé, prove ao Senhor, mostre a Ele que você está crendo, e que você não abre mão dos benefícios. Eu creio, Senhor, eu creio, Jesus, no milagre, eu creio, Senhor, na abundância, Senhor, espiritual para a tua igreja, uma igreja espiritual, uma igreja, Senhor, que ama a tua palavra, uma igreja que tem prazer, Senhor, na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque sabe que é desta palavra que flui, Senhor, vida.
É desta palavra, Senhor, que a manifestação do Espírito Santo se revela, porque o Verbo Logos é o próprio Deus, e é através dela, Senhor, que nós vemos o próprio Cristo. Por isso, Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que aprendemos nesta noite. Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade na vida do bispo, Senhor André Barbosa, que ministrou aos nossos corações, e nesta noite nós saímos daqui totalmente cheios e transbordantes da tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado porque esta palavra confirmou aquilo que o Senhor já havia determinado às nossas vidas. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, com fé, Senhor, nós te agradecemos. Com fé, nós te bendizemos, para a glória do Senhor. E o povo de Deus, o povo chamado, o povo redimido, o povo justo, o povo que é cabeça e não cauda, o povo que é mais que vencedor, diga amém e amém. Graças a Deus. A bispa Cristiane vai dar a bênção final. Estenda suas mãos para o altar. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem, nos livrem em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança, fortalecidos e renovados pela tua fé, Senhor. E ainda esta semana veremos os teus milagres, prodígios e maravilhas se manifestarem em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.